a essa conferência do LEAD. Esse é o meu segundo ano em que eu participo. Obrigado, presidente, membros do Congresso e Breno. Agradeço o convite. Eu gostaria de fazer algumas reflexões com os senhores e senhoras hoje. Primeiro, como a transformação digital mudou as nossas vidas de todas as maneiras, nos nossos contatos, no dia a dia, na economia digital, e como essas mudanças aconteceram em uma só geração. Eu tenho 52 anos de idade, eu tenho certeza que muitos de vocês também passaram por essas mudanças tão grandes. E eu vou mostrar quão intenso e dramático e relevante essas transformações têm sido nas nossas vidas. E também uma reflexão sobre a dificuldade de conceitualizar o que é a economia digital e relacionado quão complexo é medir essa economia digital, da economia digital. E também, muito rapidamente, falar sobre os soundboxes utilizados pelos bancos centrais. Eu tenho certeza que o meu colega vai falar sobre isso, principalmente no caso do Brasil e do Reino Unido. E, finalmente, a reflexão mais importante que eu quero deixar com vocês hoje, que é o papel do Estado. Qual é o papel do Estado, do governo, nessa transformação digital e como o Estado pode mudar as transformações que acontecem no mundo. Primeiro, quero compartilhar o que aconteceu domingo passado, para mostrar como nós temos esse contato com a economia global. Eu ouvi um café, eu ouvi o meu Spotify, eu vou lá num local online, eu pago com meu PayPal, uso o sistema digital, eu li o meu Financial Times online, depois eu assisti uma série na Netflix utilizando aparelhos de streaming. Aí eu procurei uma palavra no Google, do espanhol para o inglês, utilizando um motor de busca. Depois eu pedi comida no delivery, depois eu comprei, fiz minha compra de supermercado online. Eu tenho certeza que isso são coisas que acontecem na vida de todos vocês hoje em dia. E nós temos entre 10 e 20 interações todos os dias em relação à economia digital e os sistemas de pagamento digital. Próximo slide. Próximo slide, o que eu quero mostrar é o fato que essas transformações aconteceram numa só geração. Nós saímos do Blockbusters ao Netflix em uma geração. Próximo slide. Também fomos do telefone fixo. Eu me lembro que esse telefone não só estava na casa da minha avó, mas na minha casa. E agora nós não podemos deixar de lado o nosso telefone. Não podemos ter uma vida sem o nosso iPhone. E também ouvindo um vinil, agora utilizando o Spotify para ouvir música. Também os livros. Nós utilizamos Kindle para ler livros eletrônicos. A enciclopédia tradicional, nós agora utilizamos a Wikipédia e o Google online. E essas mudanças muito grandes, principalmente durante o Covid, saindo dos eventos presenciais para aqueles que acontecem nas plataformas digitais. E em vez de utilizar o táxi, apesar de preferir utilizar o Black Cab britânico, e mudá-lo para o aplicativo utilizando Uber e para o transporte. O próximo tema que eu quero deixar como tema de reflexão. O que nós compreendemos sobre isso? Por exemplo, o WTO, eles têm uma definição muito ampla, que é basicamente o uso de informação e comunicação e tecnologia, produtos e serviços digitais.
na economia digital no geral. A OCDE foca mais no comércio, que a economia digital está presente para facilitar a mudança de produtos e serviços através do comércio digital, e o G20 vai mais profundamente ainda, uma definição mais ampla, que basicamente inclui tudo com relação a dados digitais e transportes tecnológicos e transformações tecnológicas, mas também considera o papel do governo. Então, o papel do governo na regulação, mas também em atividades de empreendedorismo. E alguns dados da economia digital que eu acho que é importante. É muito difícil definir o quanto do PIB global está considerado na economia digital. É possível encontrar medidas de 4,5 até 15,5% do PIB mundial. No caso dos Estados Unidos, por volta de 6,5%, mas em 2021 os países mais ativos na economia digital foram a Nova Zelândia, Austrália, Suécia, Brasil e Canadá. E as vendas digitais cresceram quase 60% entre 2016 e 2022. As vendas de celulares, smartphones, chegaram a 1,2 bilhões em 2023. Os telefones tradicionais que eu mostrei, que usávamos em 1960, nós tínhamos 27 em 1990 e 63 em 1921. Então, isso mostra o quanto mudamos com relação ao uso de telefones. O mundo ganhou 1,5 bilhões de novos usuários da internet entre 2018 e 2022, mas agora, com relação à qualidade, só apenas 1 a cada 4 indivíduos em países com baixa renda usaram telefones celulares. E a diferença entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento também está representado nessa tabela que está na tela para vocês. E a produção e o uso de dispositivos digitais, de centros de dados e informação equivalem atualmente a 12% do uso de eletricidade global, mas vai mudar. Isso vai crescer, vai dobrar no futuro. Haverá um crescimento de 500% na necessidade de grafite, cobalto e lítio. E temos também os dados aqui dos resíduos que vão crescer, que cresceram muito entre 2010 e 2022. A economia digital, com relação aos bancos centrais e aos sandbox regulatórios, nós temos aqui o Banco da Espanha, o Banco da Tailândia, o Banco da Inglaterra, o Banco Central Europeu e o Banco do Brasil também, que estão usando cada vez mais dispositivos de inteligência artificial para uma gama ampla de ações. Eu tenho certeza que os próximos oradores vão falar um pouco mais sobre isso, mas eles eles usam inteligência artificial para entender os desafios de regulação do setor financeiro, para compreender práticas que não precisam mais ser usadas e como os diretores funcionam nos bancos centrais agora. E o estabelecimento também de centros de excelência e pesquisa. A última reflexão, e a mais importante que eu gostaria de trazer, e eu sou uma especialista em política pública, é pensar sobre o quão difícil e quão desafiador e complexo é para o governo encontrar o seu papel. É quase um desafio ontológico. Onde que o governo se coloca nessa posição? Na frente de linha ou se coloca no background, como backbencher, parafraseando a Mariana Sucato? Estamos olhando para o Estado como um empreendedor que lidera o caminho e participa no investimento e incentivos com relação a esses tópicos. E, obviamente,
precisamos olhar para a regulação também. A regulação de entidades públicas e o quanto o governo precisa se envolver na aplicação de regulação, no monitoramento, a taxonomia, conhecimento, qualidade de dados, integridade, comunicação, energia, força de trabalho, uma série de elementos que são pertinentes ao setor público que precisam realmente ser redefinidos e precisam ser compreendidos para que melhores políticas, melhores regulamentações sejam oferecidas para uma economia digital sustentável. São grandes desafios, mas é um trabalho em curso, muitos assuntos a refletir e considerar. Muito obrigada.